Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, passando aqui rápido para trazer esse vídeo. E este vídeo, meu querido, eu quero falar sobre quem é a igreja. É uma pergunta que eu quero fazer e ela vai abranger um tema muito maravilhoso que nós precisamos entender. Então, eu quero que você entenda uma coisa, que nós vamos aprender aqui, nós vamos analisar também que a igreja, qual era o real papel, o real significado, o real propósito, e também provar que o projeto de Jesus nunca envolveu a fundação de um movimento religioso. Então, o assunto deste vídeo que eu quero trazer é esse, tá? A Igreja de Deus. Nós vamos aqui analisar o seu real significado, vamos aqui entender o propósito da igreja e também provar que o projeto de Deus, né, o projeto de Jesus, nunca envolveu a fundação de um movimento religioso. Por quê? Porque a palavra igreja, ela nasceu na Grécia, né, que nasceu com o nome de eclésia, que o significado real era convocados para fora. Era uma assembleia aberta a cidadãos do sexo masculino para votar em assuntos democráticos. Agora veja bem, Jesus, ele não inventou a palavra eclésia. O que ele fez foi acrescentar o pronome minha igreja, como vemos no texto de Mateus, ali, Mateus 16, 18, onde Yahushua, ele falou com Pedro, não é? Ele disse assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, sepultura, lugar coberto, lugar dos mortos, não prevalecerão contra ela. Se para os gregos, meu querido, a igreja significava uma reunião para a democracia, para Jesus, a palavra igreja, ela tinha outro significado. Então, Jesus usou a palavra igreja para se referir a todos quantos viessem a manifestar as qualidades defendidas por ele em sua vida e ministério. Então, quando Jesus ele falou sobre sua igreja, ele não fez nenhuma associação dela com um espaço físico ou espaço geográfico, ou a um templo religioso. Até mesmo pelo fato, irmãos, de não haver naquele tempo outro templo em Israel que não fosse judaico. Então ficou muito claro que Jesus, ele não fez questão alguma de que fosse levantado um templo de pedra para chamar de igreja, como faz hoje, né, os religiosos, como faz hoje os cães gulosos, não é? Então Jesus ele não fez isso. Então o propósito dele era edificar pessoas que com as atitudes de amor ensinadas por ele iluminassem o mundo, não é? Onde quer que essas pessoas estivessem. Então é bom nós observar que somente no século IV, ou seja, no quarto século, não é, é que os cristãos receberam o direito público a um espaço geográfico, a um espaço físico que veio a ser chamado de igreja, porque até então eles se reuniam nas casas, nas florestas, não é, nas cavernas. Então os primeiros cristãos, meus queridos, é bom que você entenda isso aqui. Os primeiros cristãos, para você ter uma ideia, não tinham dificuldade alguma. Eles não tinham isso, né? Como muita gente hoje tem. Então, os primeiros cristãos da época, eles não tinham dificuldade alguma de entender que igreja era pessoas, era gente, né? E não uma construção física, uma construção de pedras. Agora, o conceito do próprio Jesus acerca da espiritualidade ficou muito claro no seu ministério. Jesus ele era livre, ele foi no templo
ir nas sinagogas somente quando ele quis. E isso jamais o atrapalhou em absolutamente nada. Ele orava nos jardins, ele pregava nos montes, ele pregava nos barcos, ele curava nas ruas. Ele nunca se prendeu, o Jesus de Nazaré, ele nunca se prendeu a uma instituição religiosa. Para você observar, para você ter noção, em sua conversa com a mulher samaritana, Yahushua, né, o Jesus de Nazaré, ele deixou uma lição muito preciosa sobre a verdadeira adoração. E qual foi? Você vai encontrar isso em João, no capítulo 4, do versículo 21 até o versículo 24. Ele disse assim: disse-lhe Jesus à mulher, aquela mulher samaritana, ele disse assim: crer-me que a hora vem em que nem neste monte, ou seja, nem em Gerizim, no monte Gerizim, e nem em Jerusalém, vocês vão adorar o Pai, porque vocês adoram o que vocês não sabem. Nós, Jesus está falando nós, ele se inclui, ele fala assim, adoramos o que sabemos, não é? Porque a salvação vem dos judeus. Mas ele continuou na sua fala e disse assim, mas a hora vem, e que é agora, ou seja, que já chegou, o verbo presente, né, do tempo presente que ele usou. Ali naquele momento, ele já vivia esse período e este momento. Qual o período, Roberto? Em que o próprio Jesus, ele declarou em que naquele momento que já tinha chegado, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E ele disse, porque Deus é espírito, porque Deus é espírito e ele procura aos que tais fazem isso. O quê? Procura adorar dessa forma. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você percebe aqui que a palavra igreja, ela nasceu na Grécia com o nome de eclésia. Ela nasceu com o nome de eclésia, que significava convocados para fora. Era uma assembleia ali na Grécia, que essa assembleia, ela fazia o quê? Ela convocava a comunidade masculina para votar sobre algum assunto, não é? Então, para Jesus, o significado de igreja era muito diferente daquilo que os gregos associavam a esta palavra. Então, para Jesus, ele não tinha esse mesmo entendimento. Então, se para os gregos a igreja significava esta reunião para a democracia, para Jesus era diferente, não é? Então, para Jesus, a igreja tinha outro significado. Então, meus queridos, o conceito de Jesus acerca de viver a espiritualidade era adorar a ele em espírito e em verdade e poderem também as pessoas de falar, né, das qualidades, manifestar as qualidades de Jesus por onde quer que essas pessoas estivessem. Agora, uma coisa você tem que entender. Igreja nunca foi uma construção física, nunca foi um templo religioso com o nome de pastor presidente lá naquela placa e nem CNPJ. Quando as pessoas falam assim, irmão, vamos na igreja? Irmão, vamos na igreja, você pergunta, a igreja de quem? Ah, do pastor fulano de tal, o pastor Sebastião, pastor Antônio, o pastor Pedro, o pastor Augusto, ao pastor José, ao pastor... Não, querido. Homem, ele é dono da igreja local, da igreja, templo físico, a igreja, convenção, a igreja CNPJ,
Por isso que nós sempre batemos na tecla. A Igreja de Jesus, ela não tem placa denominacional. A Igreja do Eterno, eles servem a Deus de que forma? Em espírito e em verdade, sem o crivo religioso. A Igreja de Cristo, a verdadeira igreja, ela foi eleita pelo sangue dele. Ela foi eleita com o tetelestai na cruz. Ela não foi eleita com estatuto feito pelo homem, não. Ela não foi eleita pelo dinheiro que você deposita aos pés do pastor, não. Ela não foi eleita com o culto de campanha que você frequenta, não. A igreja do Cristo da época, ela não foi eleita com a oferta que você entrega. Ela não foi eleita pela convenção do norte, do sul, do leste, do oeste. A igreja do Cristo ressuscitado, esta que ele falou com Pedro que ele ia levantar, era a igreja que a porta da sepultura não ia prevalecer. Ou seja, esta igreja, pessoas, quando viesse a deixar de existir na terra, o seu espírito não ficaria na sepultura. Por quê? Ele voltaria à eternidade. Então você tem que entender uma coisa: o verdadeiro adorador, ele adora a Deus, é livre de qualquer instituição religiosa. Então, para a igreja, para os gregos, melhor dizendo, a palavra eclésia tinha um significado. Para o Yahushua, o Filho do Eterno Criador, na sua manifestação, igreja tinha outro sentido. É eclésia, convocados para fora. Leia o capítulo 10 de João e você vai entender o que eu estou falando. Jesus, ele se coloca ali como bom pastor, em que entra no aprisco e lá as ovelhas estão lá dentro. Aí o porteiro abre a porta e ele tira elas para fora. Agora a religião, ou os religiosos, eles te ensinam o quê? Que você tem que ficar preso a uma instituição religiosa. Você está vendo como é que é tudo diferente daquilo que está escrito e daquilo que eles entendem? Esse é o nosso papel, meu querido. Trazer para você as verdades bíblicas que o sistema e a tradição religiosa não têm coragem. Então, a Igreja de Jesus não é isso que eles estão fazendo e da forma que eles estão vivendo, não. É muito diferente. Igreja é aquele povo que adora a Deus em espírito e em verdade, sem estar preso ao ministério humano, sem estar preso ao crivo religioso, sem estar preso a ninguém. Você é único, você é exclusivo do eterno Criador. Graça e paz. Olha, like, inscrição, compartilhamento, comentários, né? E que tudo seja feito para a honra e glória do nosso eterno Criador. Amém.